Fala nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta terça-feira nós vamos analisar a contratação do centroavante Renan Peixoto pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo reforço do Furacão. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, e na nossa programação originalmente o único vídeo desta terça-feira seria o pós-jogo de Pouso Alegre e Atlético Paranaense, mas do mais absoluto nada, a Portuguesa anunciou oficialmente no início da tarde desta terça-feira que negociou 70% dos direitos econômicos do centroavante Renan Peixoto com o Atlético Paranaense. Segundo informações do jornalista Napoleão de Almeida, da Band Esportes e da Amazon Prime Video, o Atlético pagará cerca de 6 milhões de reais mais bônus por metas alcançadas pelo centroavante de 25 anos de idade. Mas será que Renan Peixoto é um bom reforço para o Furacão? Vamos dar uma olhada nos números e tentar encontrar essa resposta juntos a partir de agora. E a nossa primeira arte, como sempre, é para responder a pergunta: quem é Renan Peixoto? E Renan Peixoto é um centroavante brasileiro de 1,85 m de altura e 25 anos completados no último dia 21 de fevereiro. Formado pelas categorias de base do São Caetano, construiu uma boa carreira na segunda divisão do futebol austríaco, e eu não vou dar a vocês o gostinho de me ver tentando pronunciar o nome desses clubes, e teve uma breve passagem pelo futebol coreano. No início de 2025, retornou ao Brasil para defender a Portuguesa no Campeonato Paulista. Na ocasião, a Lusa pagou cerca de 2 milhões de reais pelo centroavante e conseguiu um certo destaque na competição. Passando então aos números, nós vamos analisar o que o Renan Peixoto foi capaz de produzir na primeira fase do Campeonato Paulista em 2025, e para efeitos de comparação, eu estou trazendo os desempenhos do uruguaio Gonzalo Mastriani pelo próprio Atlético Paranaense e de Allan Kardec pelo Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro em 2024. E por que eu trago essa comparação? É para que você que está me assistindo tenha um referencial conhecido para comparar o que está sendo analisado na tela. E no scout sobre a contratação do extremo Tevez, que vem emprestado pelo Cruzeiro, o usuário AlexCap194 deixou um comentário afirmando que não faz sentido comparar números de um jogador que pouco jogou com os atacantes do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas faz, em certa medida, e eu explico o motivo. Boa parte desses números que eu costumo trazer são qualitativos e trabalhados para uma mesma métrica, média por 90 minutos, o que acaba aproximando a análise da realidade, mesmo quando a baixa minutagem implica, em um desvio padrão maior em relação aos números. Mas enfim, esse é um tema complexo, e se eu for me aprofundar nele nesse momento, certamente vou desvirtuar o tema do vídeo e vou perder a atenção e entediar parte do meu público, se é que já não tem gente dormindo nessa altura do campeonato. Mas falando então um pouquinho dos números do Renan Peixoto. Ele disputou 11 das 12 partidas da Portuguesa na primeira fase da competição, sendo 7 delas como titular, e somou 620 minutos. Na partida restante, cumpriu suspensão automática imposta pelo acúmulo de cartões amarelos. Ou seja, nós temos até que uma boa amostragem para começar a entender quem é o novo centroavante do Atlético. Nessas 11 partidas, o Renan marcou 3 gols e concedeu uma assistência. E sobre esses gols tem um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês. 2 deles foram marcados no Velo Clube, que teve a quinta pior campanha entre os 16 clubes do Campeonato Paulista, e o outro no São Paulo, em uma falha medonha na saída de bola da equipe comandada pelo técnico argentino Luiz Ubeldia. Então não são números impressionantes por si só, e em uma análise mais aprofundada eles acabam perdendo ainda mais valor, ainda mais relevância, A percepção que a gente tem deles acaba sendo ainda pior. E em termos de características, não é um centroavante de muita movimentação, pelo contrário, ele costuma permanecer mais na grande área adversária e não participa ativamente da construção das jogadas ofensivas. É um definidor. E isso a gente pode perceber tanto pelo mapa de calor que apareceu no início do vídeo, quanto também a partir das 29 ações com bola para cada período de 90 minutos que você tem em tela nesse momento. Ele não se destaca como um grande passador, inclusive completa menos passes e com menos precisão do que Mastriani e Allan Kardec nessa nossa comparação, embora tenha somado 1,7 passes decisivos, que são passes que geram finalizações em média por 90 minutos, e superado a ambos os jogadores do Atlético nesse quesito em específico. Não é um atacante que dribla em grande quantidade, 0,8 dribles completados para cada período de 90 minutos é um número baixo. Os líderes dessa estatística no Campeonato Brasileiro, por exemplo, costumam ter entre 3,5 e 4 dribles nesse mesmo recorte, porém ele surpreende com um índice de eficiência altíssimo de 75% nesse quesito,
o que, por não ser algo da característica desse jogador, eu creio que seja uma simples distorção estatística. Não vejo o Renan Peixoto como um driblador tão capacitado quanto essa estatística sugere que ele seja, tá? Em termos de finalização, ele se aproxima muito do que produziu Gonzalo Mastriani na última edição do Campeonato Brasileiro, que não foi um torneio de rendimento brilhante do camisa 9 uruguaio, é importante que a gente destaque. E fisicamente, ele se destaca em duelos terrestres, tanto em números absolutos quanto relativos nessa nossa comparação. Então, é um jogador que trabalha melhor com os pés no chão, né, com a bola no chão nesse caso, porém com números discretos no jogo aéreo. E voltando então para a tela cheia, pessoal, para arrematar esse vídeo de hoje, respondendo a pergunta que não quer calar: será que Renan Peixoto é um bom reforço para o Atlético Paranaense? E quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou totalmente a favor do Atlético, e qualquer clube, na verdade, investir em destaques de campeonatos estaduais, porém eu confesso que essa contratação em particular faz muito pouco sentido para mim. Seja pelos valores investidos na operação, que não são desprezíveis, ou seja pelo rendimento absolutamente comum do Renan Peixoto no Campeonato Paulista, onde 14 jogadores marcaram mais gols do que ele e outros 14 igualaram seu número de gols, sendo que boa parte desses jogadores que eu acabei de mencionar nem são centroavantes, como é o próprio Renan, por exemplo. E além disso, nós estamos falando de um jogador de 25 anos de idade, ou seja, com um teto técnico não tão alto, não tem mais tanta margem para evolução a partir desse ponto na carreira, e que também, por esse mesmo motivo, não tem um potencial de revenda muito grande, nem do ponto de vista de business, essa contratação parece fazer muito sentido para a diretoria do Atlético. E evidentemente que eu vou torcer para que o Renan surpreenda e repita no Atlético os seus melhores momentos no futebol austríaco, onde ele realmente teve uma média de gols muito alta, né, quase 0,8 por partida na segunda divisão do futebol austríaco. Mas se você quiser a minha opinião honesta, a verdade é que eu acho que essa contratação tem muito pouca chance de funcionar. Não entendo por que o Atlético botou uma quantidade de dinheiro desse tipo num jogador com números e com um desempenho tão aquém daquilo que a gente imagina para um jogador que chegue para acrescentar no elenco do Furacão. E você, o que achou dessa contratação do Renan Peixoto? Deixa sua opinião aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no canal Palavra Atleticano, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense mais tarde aqui no canal Palavra Atleticano com o pós-jogo de Pouso Alegre e Atlético. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.